Oi! Hoje a gente vai começar com uma live falando sobre os nossos top 4, ou seja, os artigos que a gente achou super interessantes no nosso e-book. Vai ser muito legal a live de hoje. Eu vou falar sobre 2 artigos, a Itana sobre 2 artigos. Oiê! Hoje a gente vai falar um pouquinho, não sei se vocês já baixaram o artigo, o e-book, tá na nossa bio, o link. Oi, Ruth. Então tá lá na nossa bio. São 4 artigos que a gente vai estar falando. Eu e Itana. Vou esperar a Itana aparecer aqui para que a gente possa começar. Aí. Oi, Itana. Amiga. Você apertou o botãozinho. Mandei para a Itana. Olá, boa noite. Oi, Oiê! amiga. Tudo bom? Eu apertei o botãozinho, mas de nada adianta. Eu aperto o botãozinho, mas o botãozinho não me atende, amiga. Por isso que eu falei, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu ver como que eu faço. E aí, como que você tá? Saudade. Ai, mulher, aqui um calorzinho, mas até que tá dando uma chuvinha esses dias. Como é que tá aí? Aqui tá calor, anda chovendo todo dia chove. No entanto, assim, sabe Ó, aquele chuvão que pra vocês aí sim. no Nordeste é frio, né? Quando chove. Não, aqui assim, veja bem, o nosso inverno é a mesma temperatura com chuva. Entendi. Certo? E outra coisa, uma chuva assim, tipo 10 minutos que chove. Se bem que tem uns dias atípicos, né? Hoje ficou assim, nublado. Ontem também deu uma nubladinha, assim, daí você abre a janela e diz, nossa, vai cair aquele toró. Não, não, abre sol mesmo. É aí, Não, aqui assim, tá chovendo bastante mesmo. Mas assim, tá quente também, acho que é por olha a isso. Val! Tem um Ei, monte o de gente pessoal tá aqui. entrando aí, ó. É? A Dada, tudo bom, Dada? Eu acho que é João Vitor, né? Eu já vi Entrando a aí Ruth, eu também. já vi o Ruth, Tiago. A Tiago. Dani! Oi, Dani! Dani, muito bem. Ai, que legal, que legal. Bem, eu tava Celina, falando. Celina, tudo bem com você, meu anjo? Tava tudo bem, falando, graças a Itana, Deus. para Hum, eles que a gente vai estar falando, vai estar discutindo, na verdade, falando de 4 artigos. Eu selecionei 2, você selecionou 2, para que a gente possa juntar aí um pouquinho do que os artigos estão falando e também com a nossa prática clínica. E com a prática clínica de pronto, todo mundo, né? isso. A Jo! Oi, Jo! Ai, que Aline, legal! Camila. Sejam bem-vindos, pessoal, galera. Sejam bem-vindos. Eu estive com a Celina aí no final de semana, o pessoal aí da especialização, muito bacana. Ótimo. Então, sejam todos bem-vindos aí. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre aí alguns artigos interessantes, né, que vão contemplar a área de DTM e a parte de pós-cirúrgico. Isso, ó, para quem ainda não baixou o nosso e-book, tá na bio Ah, é do muito Criador de importante. Espinato, né? Então, é só vocês A Joelma. clicarem lá. A gente vai sempre estar atualizando esse e-book, então sempre quando necessário for, a gente vai estar incluindo novos artigos. Também morrendo de saudade, Jô. Vamos começar, Itana? Vamos sim. Então vamos lá. Na verdade, ó, eu resolvi para que vocês para vocês se situarem, eu escolhi 2 artigos. Um que vai falar, ambos têm relação com a posição da cabeça e da cervical. Um a gente vai estar falando sobre algumas avaliações que foram feitas em relação à imagem e o outro em relação à força de contatos oclusais. Então, o primeiro, para a gente fazer uma linha de raciocínio, né? Então, eu vou.
Sim, Fala. deixa eu falar dos meus, né? Ah, então fala. Você tá vendo, gente? O negócio é dominado para DTM. A pessoa só quer saber de DTM. Oi, Vamos falar aqui, Wilson. certo? Eu escolhi dois artigos, né, que falam sobre os métodos de fixação da osteotomia sagital do ramo. E uma é uma revisão sistemática sobre as pressões que podem ser aplicadas sobre essas fixações. E a outra, o outro estudo, ele fala sobre a repercussão dessas fixações nas pressões sofridas pela articulação temporomandibular, né? Uma simulação de como seria a pressão exercida nos côndilos através dos diferentes tipos de fixação. Então, esses aí são os artigos que eu escolhi dessa vez. Então vamos lá. Oi, Oi, João. Yasmin. Oi, Yasmin. João Vou, Paulo. vou, vou falar aqui. Então, assim, na verdade, eu vou falar um pouquinho do artigo e vou pôr minhas impressões, ok? E aí a gente pode discutir. Então, esse artigo que ele fala de anormalidades da coluna cervical superior, estou aqui com o artigo porque para eu poder olhar e falar junto com vocês, tá? Então, anormalidades da coluna cervical superior, ele usa como um índice radiográfico para diagnóstico e tratamento das disfunções. É um artigo de 2019 da Oral Surgery. E esse artigo, ele antes, assim, deixa eu só falar o objetivo, aí eu volto no antes. O objetivo desse artigo foi inspecionar a presença de anormalidades na cervical superior, ou seja, C1 e C2, ele inclui C3, e as alterações morfológicas também crânio-faciais em pacientes com DTM. E avaliar seu possível papel preditivo no prognóstico de DTM. E uma coisa interessante que eu achei na hora que eu estava lendo. Dani, explica aí o que esse artigo quis falar, que você falou muito rápido, eu não entendi. Falei? Então tá, Aham, volta. Ele tá, está obrigada. avaliando se a presença de anormalidades da cervical alta, então ele fala C1, C2 e C3, e a morfologia crânio-facial da articulação temporomandibular. Então, na verdade, ele quer ver se existe uma relação nas alterações cervicais com pacientes que apresentam disfunção temporomandibular. E uma das coisas que ele coloca na contextualização, que eu achei bem interessante, eu acho que vale a pena eu citar aqui e ressaltar, um grupo da Dinamarca, Itana, eles têm uma sequência de 3 artigos nessa contextualização, que é de 2007, não é tão novo, mas é super interessante. Então, é um grupo da Dinamarca, como eu falei, o Sonesen e colaboradores, e eles colocam que nessas pesquisas eles encontraram correlação entre fusão de C2 e de C3 com e deficiência do arco posterior, com correlação com hipoplasia condilar. Além disso, também viram correlação com mordida profunda esquelética e maloclusão de classe 3. Então, isso me chamou a atenção, já que eles estão, esses autores, né, desse presente artigo que eu vou discutir com vocês, ele está falando de alterações cervicais, ele contextualiza com esse grupo da Dinamarca, e eu achei interessante, porque eu não tinha lido nada sobre essa relação ainda, né? E até a minha intenção é se aprofundar para que a gente possa inserir mais artigos no nosso e-book. Então, show de bola sobre esse artigo. Esse artigo, eles acabaram buscando pacientes entre 2012 e 2017, avaliaram pelo RDC, usaram a parte clínica do RDC, a parte de palpação, a parte de análise de movimento de amplitude, mesmo dos movimentos com resistência, sem da mandíbula. E eles tinham um total, no começo, todos que tinham também tomografia da cervical e dos côndilos, tá? Então, no começo, eles tiveram uma amostra de 206 pacientes. Só que aí, a partir do momento dos critérios de inclusão e exclusão, eles acabaram excluindo 163. Então, ficou uma bastante. amostra, porque eles foram super rigorosos. E aí ficou uma amostra de 43 pacientes. E nesses 43 pacientes, 40 eram mulheres e 3 eram homens, certo? Certo.
E aí, uma das coisas que eles observaram, além do RDC, da avaliação clínica, foi a tomografia. E aí, uma coisa que é super importante, e eu acho legal para o desenho do estudo, eles usaram, quem avaliou as tomografias eram cegos em relação às avaliações, em relação ao tratamento, e eles eram experts na parte de DTM do orofacial por mais ou menos 10 anos. E aí, em relação à avaliação cefalométrica, né, em relação à tomografia, eles usaram um método, que é o de Saddam, que eles colocam, então eles vão olhar cada nível vertebral, ângulos, e todos os pacientes receberam, porque eles acompanharam depois de 1 ano de tratamento também, receberam um tratamento conservador que consistia em aconselhamento, gerenciamento de estresse, controle de fatores contribuintes, eles falam da fisioterapia, alguns fizeram de placa e de anti-inflamatório não esteroidal. E aí, Mas eles... Fala. Essas condutas foram todas juntas ou, por exemplo, alguns fizeram um tipo, outro tipo, foram em grupos? Não, todo mundo recebeu essas orientações. Todo mundo recebeu essas orientações, porque eram pacientes de um centro de DTM do orofacial, certo? Tá. Então era como se fosse um protocolo desse centro. Ótimo que a fisioterapia está aí. Sim, com certeza. Não, só para deixar claro. E aí, ó, eles colocam que os resultados desse estudo revelam que os pacientes com DTM, com anormalidades cervicais, são propensos a apresentarem maior intensidade de dor e sofrerem de disfunção temporomandibular. E aí eles acrescentam que desses pacientes, 23% eles apresentavam fusão da cervical, ou seja, vezes C3. 18% tinham o arco posterior, tinham deficiência do arco posterior da cervical alta. E os níveis de C2 e C3 eram mais sensíveis, mais dolorosos quando comparado com a musculatura cervical ou quando comparado com os músculos da mastigação, na avaliação da palpação. Então, a região... A cervical era... a cervical era pior, né? Pior. Uma queixa dolorosa pior. E a palpação também. Isso. Aí eles destacam que a necessidade de aplicar medidas de avaliação mais específicas da coluna cervical superior e um diagnóstico precoce da cervical é super importante, independente se o paciente tem quadro de dor na cervical quando ele chega para você com DTM. E aí, uma das coisas que eu chamo a atenção, né, é que a gente bate muito nessa tecla, né, Itana, em relação à avaliação cervical, em relação das relações posturais, em relação ao quanto a cervical pode ser um fator desencadeador, né, de algumas algias, de algumas dores, ou mesmo de algumas alterações, seja no plano oclusal, seja na relação ióide, enfim, e que a gente sempre vem falando sobre isso há muito tempo. Muito tempo. Há muito tempo. E que bom que agora escreveram, né? Porque hoje em dia tá meio que se não escrever não é verdade, ou então não existe, então que bom. Então, aí eu acho super legal por conta disso, porque enquanto a gente fala, né? A gente está falando assim, falando da relação cervical, que é importante avaliar, é importante fazer parte da avaliação do dentista, né? Eu falo assim, se o fisioterapeuta não faz, vai fazer. Mas o dentista que não tem esse hábito, né? A Dani tá aí, a Dani Storini, ela faz isso. Eu conheço vários outros dentistas que fazem, mas tem alguns que não fazem. E eu sempre falo, é importante que vocês identifiquem, porque isso tem tudo a ver. Uma das coisas em relação a você identificar isso faz parte do seu planejamento, né, do tratamento. Então, a gente aqui está falando de avaliação. E eu gosto sempre de dizer que a avaliação é o coração para que a gente possa traçar um bom tratamento, uma boa conduta terapêutica. Então, isso vem, assim,
por mais que seja 2019 só, que apareceu um trabalho falando de coisas tão claras, mas que a gente já faz, eu acho isso super importante porque a gente precisa referendar. Né? Então, claro. A partir do momento que a gente tem algo, e aí eu fico muito feliz com o Kim e colaboradores, porque a partir do momento, eles são da Universidade Católica da Coreia. Então, eu acho que é super válido, uma vez que a gente vem já falando das alterações, e isso vem juntar, vem acrescentar, na verdade, com os outros artigos que a gente já falou aqui na literatura, né? Pois é. E o paciente, quando chega, realmente, na nossa avaliação, pelo menos no protocolo comum aí da gente seguir uma avaliação, a gente avalia a musculatura mastigatória, avalia a TM e avalia a cervical. Sim. Então, ela faz parte. Eu não consigo ainda entender. Mas eu acho que é legal também, né, Itana? Porque, por exemplo, vamos pensar num fisioterapeuta que não está habituado a trabalhar com DTM. Ele trabalha com tudo. Então, eu brinco, a gente fala assim, ó, se você não avaliar a TM, inclua ela na sua avaliação. Agora, os profissionais que já estão acostumados, aí a gente engloba vários, né? A fisioterapia, a odonto, a fono, que trabalham com disfunção temporomandibular, eu acho importante avaliar a cervical. Então, não precisa ser uma avaliação profunda, mas observou que tem alteração, perguntou para o paciente, você tem dor na cervical? Você já teve algum trauma cervical? Ou você tem hérnia de disco, ou já tratou? São indícios que fazem com que acenda uma luz para que a gente possa investigar mais. Então, é importante, sim. Da mesma forma, quando eu falo da teleradiografia lateral, quando a gente olha o espaço C0-C1, né? A gente vai ver se existe rotação posterior do crânio ou não, se essa rotação interfere, às vezes, em algumas posições em relação ao tratamento. Enfim, eu acho que isso vem acrescentar, e aí é um artigo que é super importante da gente estar lendo. E aí, Dani, antes da gente continuar aqui rapidinho, tem que mandar aqui um beijo. Luiz entrou, Mário Amorim tá aí, Gisele Lottini tá aí, né? Ângela, Yara, Camila, uma galera dando oi pra gente. Um beijo aí para todos vocês. E aí, turma, dando sequência, né, ao Carlos, o Carlos trabalha com sono, viu, Itana? Ele cuida de mim também. A gente vai fazer várias Seja bem-vindo. E aí, então, assim, esse outro trabalho, esse outro estudo, ele é quase que uma linha de raciocínio, porque ele também fala da postura cervical. Eu acho que alguns dias atrás eu postei isso no Instagram, de um trabalho que saiu na Journal Oral Rehabilitation, que é uma revista de impacto e muito importante na área de DTM e dor orofacial. E é um artigo que ele fala da posição da cabeça e a direção das forças oclusais durante movimentos de pequenos toques. E aí, o objetivo desse artigo, e aí eu acho muito legal, porque aí ele mostra essa integração, não um artigo, mas a gente faz esse feedback, né, da importância dessa proximidade da odonto e da físio. Então, esse artigo ele tem como objetivo comparar a direção das forças oclusais da mandíbula contra a maxila. Esse é bem interessante. Em diferentes posições da cabeça, usando informações tridimensionais sobre a posição da cabeça na estabilidade da mandíbula. Então, Dani, fala. Então, tipo assim, ó, fazendo aqui um link entre o outro artigo e esse, né? Então, o paciente às vezes chega no consultório, até mesmo durante a inspeção, você está conversando com ele ali na anamnese, você já nota uma preferência de uma posição de cabeça. É importante a gente começar também a prestar atenção nas questões oculares, né? Se esse paciente está usando o óculos, se esse óculos está torto, tá certo? Se a gente percebe que ele tem um pequeno
Eu, aqui, né, amiga? Mas tudo bem, deixa para lá. Não vamos revelar esse segredo. Ok, então às vezes tem assim só o Luiz saberá do que eu estou falando, né, Luiz? Então, como eu estava dizendo, a gente já observa a posição da cabeça desse paciente, observa se ele apresenta algum estrabismo, observa. É importante a gente perguntar também em relação, por exemplo, se existe uma obstrução nasal, porque às vezes a obstrução de uma única narina pode gerar também uma inclinação. E aí você faz uma junção das duas coisas, né? Do que você já falou, que é a questão dolorosa, que tem uma relação direta aí com essa cervical. E agora vamos falar um pouquinho sobre esse segundo artigo. Eu acho que a gente fecha nesse raciocínio. E eu achei legal esse artigo, ele não traz ele não explora para uma grande população. São 23 indivíduos, certo? Sendo 23 não. São 23, isso, sendo que são 12 mulheres e 11 homens. E eles acabam avaliando em várias posições da cabeça essa força oclusal. Mas para isso, o que eles fizeram? Eles moldaram cada paciente, aí eles fizeram como se fosse uma placa superior e inferior. Nessa placa, eles instalaram sensores que mensura a força em newtons. E eles se preocuparam em colocar esses sensores entre os premolares e os molares perpendicular ao plano oclusal do paciente. Então, eles tomaram vários cuidados para que eles pudessem mensurar. E aí, eles colocam a cabeça em posição de repouso fisiológico e aí eles acabam fazendo tanto em extensão, flexão e inclinação de 30 graus. Foi o que eles usaram. E aí, os autores, eles apontaram a importância de avaliar a direção da força oclusal, pois ajuda a estimar a estabilidade da mandíbula e a compreender a postura para ajustar a oclusão em indivíduos saudáveis, quanto também em indivíduos que apresentam algum tipo de alteração. E aí eu fico perguntando, né? Então, acho isso muito legal. Foi um grupo de dentistas que realizou esse estudo e eles se preocuparem em relação a essas forças. Há muitos anos atrás, eu falo assim, isso por volta de 1998 ou 99, eu e a Dina, ela é minha aluna na pós, e a gente fez isso em várias posições da cadeira odontológica, a gente mensurou com o TechScan as forças. A gente acabou fazendo, mas eram poucos os pacientes, mas a gente já via isso, que mudava os contatos oclusais. Certo? Eu não estou falando em maloclusão, estou falando que a posição da cabeça e do tronco como um todo, a gente usou o corpo inteiro, muda os contatos oclusais. E nesse daqui específico, ele está falando em força de toques, né? Porque eles usam sensores de força. E aí, eu pergunto, uma coisa que, a hora que eu li esse artigo pela primeira vez, ele é recente, eu fiquei me questionando, né? E até conversei com alguns dentistas a respeito. Se o paciente apresenta alguma alteração cervical significativa, seja uma má postura de cabeça viciosa, seja uma alteração cervical mesmo, uma retificação, enfim. Será que, se isso não é diagnosticado num primeiro momento, ou não não diagnosticado, mas identificado num primeiro momento, essa alteração, e é feito um trabalho odontológico, será que isso não pode interferir no tratamento? Então, eu faço um planejamento, e aí esse planejamento, ele é feito todo numa determinada posição, e aí? Numa dessas discussões que eu tive, Tana, com um dentista, ele falou assim, Dani, isso me acendeu uma luz. E o que acontece? Os pacientes, por exemplo, que têm fratura de dente, ou que fez por conta de um canal, por que será que teve essa fratura? Por que precisou fazer a endo? Será que não é uma força excessiva, uma resultante excessiva? Que acontece geralmente em pré-molar e molar, que é por conta de uma alteração de posição de cabeça ou de uma alteração cervical, e que se
num primeiro momento que ele está indo ao dentista, seja no endo ou seja em qualquer outra especialidade, mas o meu exemplo é na endo, por conta de uma fratura ou de uma trinca, se não for diagnosticado a causa, ou se não observar, né, essas alterações da postura, será que isso não vai recidivar? Ele vai fazer o tratamento e ele vai ter de novo uma sobrecarga naquele dente? Então, são coisas que eu acho que é importante a gente levantar. E aí, independente se o paciente tem disfunção temporomandibular ou não, o dentista também identificar isso e a físio colaborar de uma maneira, né, super atuante na avaliação com esse profissional, ou mesmo se encontrar alguma alteração, a físio fazer um tratamento prévio para que a gente possa melhorar essa condição e propiciar um caminho melhor no tratamento odontológico. Então, isso me fez digerir um pouquinho sobre sobre esse tipo de conduta ou o que pode estar acontecendo, né? Porque eu acho que a físio, ela pode sim, por isso que a gente levanta a bandeira de falar para os dentistas, olha, é importante avaliar, eu vou te ensinar a avaliar a cervical para que você identifique, né? Do mesmo jeito que a gente avalia, por exemplo, uma deglutição, para identificar se tem uma alteração e encaminhar para fono, né? E aí a gente faz um tratamento muito mais direcionado, um tratamento onde a gente busca menos recidiva possível, porque a gente quer tratar, né? A gente quer que tenha um... Será que Fala. Será que o pessoal aí, né? Tirando o meu pai que entrou aí, ó. Oi, seu Zeca. Será que alguém tem algum caso? Será que alguém tem aí algum caso que se encaixa nisso que a gente falou para poder, né, dar um feedback para a gente aí? Se acha que esses artigos eles são pertinentes à vivência clínica aí de vocês? Se alguém tiver alguma opinião sobre esse assunto, pode estar colocando aí que a gente vai ler. Minha mãe, Ah! Tamo bem hoje. Essa hora o Luiz deve estar olhando assim, né? Muita tietagem. Ai, Jesus. Oi, Soninha. Tudo bom? Ô, amiga, eu acho que isso tudo vem fazer com que a gente possa refletir, e todo mundo que está aqui nessa live hoje, ou os que vão assistir depois, refletir na avaliação do nosso paciente de uma maneira global. A gente está focando a cervical, mas de uma maneira global, e voltar um pé atrás, um passo atrás, e pensar assim, na minha avaliação, na nossa avaliação. Porque a tomada de decisão sempre é sua, né? É nossa. E a partir do momento que a gente lê, né, um artigo e a gente identifica algumas situações que são pertinentes, né, que fazem sentido, eu acho que isso é super importante entrar na nossa avaliação. Então, a hipermobilidade, vamos estar falando, é um fator de risco para DTM? Pode ser sim um fator de risco, né? Porque assim, você tem frouxidão ligamentar, você pode gerar um movimento além do funcional, que isso pode gerar alguns prejuízos sim, né? Da mesma forma a hipomobilidade, certo? Concordo. Até porque, né, em situações de hipermobilidade, né, a possibilidade de uma situação de travamento articular, né, de uma luxação, de, por exemplo, um deslocamento discal, ele acaba sendo mais frequente nesse público que tem aí hipermobilidade, de uma forma geral. Então, assim, fechando o nosso raciocínio desses dois primeiros artigos, eu acho que fica que tanto vamos falar da equipe, né? Da equipe interdisciplinar, multidimensional, ou seja, os profissionais que trabalham integrados, fisiodonto, fono, psicólogo. Eu acho que é importante, sim, a gente ter uma visão generalista e global, e cada macaco no seu galho, né? Cada um vai fazer a sua função, mas se todo mundo, se todos nós conseguimos avaliar e identificar pontos importantes que são comuns aos outros profissionais, e a gente conseguir encaminhar e trabalhar isso junto, integrado, então a minha avaliação é super importante para a avaliação do dentista, a avaliação do dentista é super importante para a minha avaliação, e isso a gente construir um bom diagnóstico para que a gente tenha um tratamento com começo, meio e fim. Eu acho que é essa
a principal dica em relação a esses 2 artigos que mostraram a importância da avaliação da cervical em aspectos tanto de força, né, de resultante de força mandibular, quanto também em relação aos exames complementares. Sim. Ó, Joelma, em minha opinião, avaliar a cervical é sempre obrigatório em pacientes com DTM. Raramente, os meus pacientes não trato cervical. Exatamente isso, Jo, raramente. O Milson colocou, dificilmente na avaliação de dor cervical no encontro relação com o DTM. É isso aí. Então, eu acho que vale a pena, né? Mais uma vez vou falar para vocês, quem ainda não pegou o e-book, vai lá no nossa bio, baixa, a gente vai acabar atualizando e quando a gente fizer essas atualizações, a gente conta para vocês. Agora é com você, amiga. Uhum. Ai, olha aqui, ó, já fui quase me matando aqui no... Eu mesma com o meu próprio... com o meu próprio fone de ouvido. Ai, gente, é porque tem uma paciente que acabou de sair aqui do centro cirúrgico e tá ali, ó. Calma, filha, eu já vou falar com você, peraí. Quer dizer, a paciente não, a cuidadora. Ó, tem algumas pessoas aí falando, né? Mas, não sei se você quer responder agora ou a gente pode também falar alguma coisa no final. Não, é só afirmações. A gente já comentou e o Kiko termina só falando. Não tem como tratar DTM e esquecer da cervical. Isso é que nem... tô com sede e bebo água. Perfeito. Então, vamos aqui, tá? Eu escolhi, né? Agora nós vamos falar de cirurgia um pouquinho. Tem que dar meio a meio aqui, ó, cronometrado, né? Para que a gente possa falar um pouquinho também sobre a cirurgia e especificamente sobre as ortognáticas, tá? Então, o primeiro artigo que está lá no nosso e-book, tá? Ele é um artigo de 2018, ele foi publicado, né, no Jornal de Cirurgia Oral e Maxilofacial, e ele se intitula, né, Métodos de fixação da osteotomia do ramo sagital, né, uma revisão sistemática de avaliações biomecânicas in vitro. Então, é muito interessante esse artigo e eu acho que quem vai trabalhar com cirurgia ortognática tem que pensar no o que é feito ali, né? Como é a forma de estabilidade dessa osteotomia, porque a pergunta que não cala, certo? É aquela que quando a gente está no curso as pessoas sempre estão perguntando, né? E quando é que eu posso abrir a boca? E quando é que pode abrir? E quando é que pode mexer? Então, é muito importante que a gente entenda como foi feita essa fixação e o que a literatura traz sobre esses tipos de fixação, justamente para que a gente consiga avaliar melhor esse momento mais adequado para promover a abertura. Obviamente, sempre, né? Sempre das vezes em comum acordo com o cirurgião, certo? Mas, de uma forma geral, a gente pode se esclarecer sobre esse assunto com a literatura. Então, para quem não trabalha ainda com cirurgias ortognáticas ou não sabe o que é, a osteotomia do ramo sagital, né, da mandíbula, ela é bastante comum, né? É o corte que é feito na mandíbula para reposicionar os segmentos. E esse corte ele pode ser feito sozinho ou também em conjunto com a osteotomia do tipo Lefort 1, que é para correção da maxila, tá? Então, esse tipo de corte, ele vai fazer da seguinte forma, ele vai consistir, né, na divisão da mandíbula em duas partes, uma parte mais proximal e uma mais distal, de forma que essa parte proximal, ela vai ficar com o côndilo e a distal, ela pode ser movimentada, ou para frente ou para trás, dependendo da necessidade de correção. E aí, como... diferente das fraturas, onde nós vamos ter, né, a estabilidade somente naquele local da fratura, a ortognática ela é bilateral e ela precisa, então, de uma estabilidade desses segmentos que muitas vezes formam ali gaps, né, e precisam, então, estar bem fixos para que a função mastigatória possa ser restabelecida, tá? Então, a estabilidade dos métodos de fixação nesses casos é muito importante, tá?
Então, desde a introdução, né, dessas fixações internas rígidas aí, que o artigo traz em 1974, existem vários tipos de fixação da osteotomia no mercado que são utilizados. Dentre elas, em geral, né, nós temos as mini placas, nós temos os parafusos bicorticais, ou nós temos a combinação entre esses dois tipos de fixação. Então, cada técnica vai depender, né, da escola, do cirurgião, do tipo do osso, da idade do paciente, do que ele vai precisar naquele momento. Então, o uso de parafusos bicorticais na estabilização dessa osteotomia, ela é um pouco mais econômica do que um material de placa, certo? Em comparação, né, com as placas, pelo mesmo tempo de pós-operatório. Porém, as mini placas, elas podem ser colocadas, né, sem aquela incisãozinha na lateral que é feita, certo? Elas também promovem um risco menor de complicações com o nervo alveolar inferior, porque o parafuso utilizado nas plaquinhas, eles são menores, são parafusos monocorticais, né? E no caso dos bicorticais, eles são mais longos, ali acima de 7 milímetros. E quando muitas vezes a cirurgia é feita, se houver a necessidade, né, de retirar as placas para um novo reposicionamento, porque o cirurgião, quando termina, ele testa para ver se está tudo direitinho e tal. E se por acaso não ficou adequado, ele tira, reposiciona novamente e coloca de novo. Então, essa possibilidade, ela é melhor com as mini placas do que com os parafusos bicorticais, tá? Então, o objetivo do estudo que a gente vai falar, né, é de identificar as técnicas de fixação mais estáveis de acordo com as avaliações biomecânicas, né, em modelos in vitro. Então, como material e método que eles utilizaram, isso foi uma revisão sistemática e ela foi estruturada de acordo com as diretrizes do Prisma, tá? E foi avaliando, então, as diferentes técnicas de fixação interna rígida das osteotomias. Então, eles fizeram uma busca, né, no PubMed, no Embase. E como é aquele nome bonito, Dani? Sinahal. Esse, chique. E aí houve uma busca eletrônica, né, que procurou artigos aí na língua inglesa, de janeiro de 2003 a 2018, tá? Com diferentes tipos de palavras-chave. Aí o que a gente pode observar aqui? Inicialmente, eles encontraram 189 artigos, tá? Desses, 56 eram duplicados e foram retirados. Sobrando 133, desses 29, né, também foram excluídos. Sobrando 104, porque eles eram, vamos dizer, publicação antes de 2003. Depois, eles foram fazendo novos refinamentos, onde 76 estudos eles não tinham relação com a temática, sobrou 28, excluíram 4 que realmente não se encaixavam nos critérios, e sobraram 24, então, estudos que foram incluídos nessa revisão sistemática, tá? Desses 24, 18 estudos usaram hemimandíbulas de poliuretano, que é um material sintético, e 6 artigos usaram mandíbulas de cadáveres ou de animais. Alguns artigos, eles tentaram identificar a estabilidade da carga de pico para danificar o material. E outros, eles mediram uma carga necessária para um deslocamento mínimo de 3 milímetros, tá? Então, o que a gente tem, né? O que eles falaram aqui? O que a gente consegue visualizar nesse artigo? Que aqueles tipos de fixação, né, das osteotomias que utilizam 3 parafusos bicorticais, seja numa configuração de L invertido, por exemplo, eles vão oferecer uma resistência maior, tá? Então, eles são, vamos dizer assim, os mais estáveis na maioria dos estudos. Isso para avanços de até 7 milímetros, por exemplo, que são avanços bem grandes. Tá? O uso de uma mini placa, uma única mini placa, reta, né, seja ela de 4 parafusos monocorticais ou 6, ela é o sistema menos estável. Então, esse é o sistema menos estável, mais fraco. Ele é estável, ele ainda permite algum movimento, mas em comparação com os outros, é o menos estável, tá? Então, se você comparar com os parafusos bicorticais ou com métodos híbridos, que usam uma mini placa e parafuso bicortical, né, ou 2 mini placas. Então, esses
três últimos que eu falei, tipos de estabilidade, eles melhoram muito a relação da estabilidade da mandíbula em relação a uma placa só. Então, Tá? Itana, se eu tô lendo esse artigo, eu sou um paciente candidato à ortognática e sou fascinada em artigo científico. Então, eu posso chegar para o meu cirurgião e falar, doutor, eu quero um sistema híbrido, ou eu quero mais de uma mini placa. Eu não quero só parafuso ou bicortical, é isso? Não, na verdade, assim, essa preocupação aí, também aí tu me aperta, né, Dani? Essa preocupação, essa decisão do que vai utilizar, isso é com o cirurgião. Porque ele vai olhar, né, a densidade do osso, ele vai utilizar a espessura, ele vai utilizar vamos dizer assim, deixa eu só apagar aqui, gente, rapidinho. Ele vai utilizar, por exemplo, o tipo de material, se é mais caro, mais barato, enfim, tem as questões se o serviço é público, se não é. Então, tem várias situações, tá? Então, isso é com o cirurgião. O que a gente pode fazer é entender, né, que tipo de estabilidade vai ser maior para que eu possa, que tipo de fixação vai me dar uma maior estabilidade para que eu possa começar a movimentar isso antes ou até argumentar quando tem aquele cirurgião, né, que bota 2 placas, 4 parafusos bicortical, amarra, deixa 30 dias amarrado e tipo assim, não é para mexer nunca, só o olho, né? Então existem ainda desses modelos, aí a gente tem como argumentar. Então é importante dizer assim que esse é um artigo que ajuda o fisioterapeuta, não é para o paciente, né? Eu estava brincando, mas assim, ajuda o fisioterapeuta a entender exatamente quais a finalidade, como que são essas placas, qual é mais estável ou não, justamente para que ele possa conversar também com o cirurgião, né? Ou quando ele recebe uma panorâmica e ele não teve o contato no pré-cirúrgico como você faz, ele sabe o que foi feito. E assim, por exemplo, às vezes você não tem contato nenhum com o cirurgião e o paciente simplesmente chegou lá para você e ele quer ser atendido. Como é que você vai saber se você tem uma margem segura para trabalhar, né? Então, o que a gente faz? A gente solicita uma panorâmica e observa. A gente sabe que se tiver 2 mini placas, se tiver uma mini placa e um parafuso bicortical, a gente já sabe, porque a literatura nos traz isso. Se vocês abrirem lá o artigo, né, e verificarem as tabelas, ele é bem didático, ele vai mostrar quantos newtons ou em quilograma-força, só traduzir, modificar, e aí você vai poder saber quantos quilograma-força você vai ter que fazer, por exemplo, para quebrar uma placa ou para ter um deslocamento. E, na verdade, um padrão aí, né, são 2,5 a 3 quilogramas-força para você conseguir ter algum deslocamento. E o que a gente procura fazer no pós-operatório de cirurgia ortognática? A gente não vai fazer carga, principalmente inicial, mas o próprio artigo, ele diz que os métodos de fixação, eles foram aprimorados e estudados justamente para que a gente tivesse uma movimentação já precoce, né? Num pós-operatório mais precoce. Embora o paciente seja orientado, né, a não mastigar, a não abrir demais a boca, devido às questões dos tecidos moles, essa fixação ela tem que estar boa, porque senão já pensou, depois de 15 dias ele tem que ir lá refazer a cirurgia? Então, permite o movimento. O movimento com carga, não. Mas a gente não deve colocar carga, a gente deve movimentar de forma ativo livre. Inclusive aqui a gente já tem vários cirurgiões que eles nem bloqueiam mais, né? Eles simplesmente já deixam a boca aberta, permitindo que o paciente faça pequenas movimentações, porque a estabilidade do método de fixação garante isso, né? Ou permite isso, tá? Então, o que a gente pode entender aqui do artigo é que ele analisou 24 diferentes artigos que falavam sobre essas técnicas de fixação. E que o que a gente observa, né, no artigo é que as técnicas híbridas, certo? Uma mini placa, parafuso bicortical ou 2 mini placas, elas vão apresentar uma boa estabilidade e vão apresentar menos risco, né, às estruturas circunvizinhas. Porque no caso dos parafusos bicorticais, existe uma desvantagem.
Então, ele é mais difícil se precisar retirar para refazer algum procedimento lá no centro cirúrgico mesmo. Ele tem algumas limitações anatômicas, né? Pode haver uma complicação no nervo alveolar inferior, certo? Às vezes é necessário fazer aquela incisão externa, certo? Existe uma possibilidade de torque, né? Condilar, que a gente vai falar isso do próximo estudo. Então, existem várias situações que nos informam aí na literatura, de acordo com esses artigos, que as técnicas híbridas, elas são muito bem-vindas. Obrigada. E aí, cabe a você ler, estudar, entender e ir lá falar com o seu cirurgião, né? Quando você for questionada sobre se você vai fazer algum movimento excessivo, ou se existe algum prejuízo à cirurgia, ou se ele está muito resistente, às vezes, em permitir esse movimento mandibular, né? Então, assim, você pode argumentar dessa forma também. Então, acho que aí é uma boa opção. Não sei qual é a experiência de vocês aí, galera, mas aqui, graças a Deus, os cirurgiões são já muito cabeça aberta, assim, e eles estão, né, permitindo aí, mesmo quando tem a necessidade das ligas por causa da musculatura, que às vezes tem uma necessidade de estabilizar essa oclusão, ainda assim eles permitem que a gente retire as ligas, faça o movimento durante a fisioterapia e depois coloca as ligas de novo. Isso ajuda o paciente a não ficar rígido, né? Então, não precisa esperar que ele fique completamente rígido, sem mobilidade, né, todo aderido, para daí levar para a fisioterapia. Então, a fisioterapia, se ela começar lá com 45 dias, 60 dias, 90 dias, né, que reza a lenda aí, a gente acaba tendo que tratar só os problemas, né? Eu não gosto de tratar problema, eu gosto de solucionar os problemas. Então, essa aí é que é o X da questão, né? E aí, Dani, você gostou do meu artigo? Amei seu artigo. Eu acho que, assim, isso é super legal para que o fisioterapeuta que quer trabalhar nessa área que está em grande expansão, né, que é atuar junto com a cirurgia ortognática, ele entender isso, ele ter esse contato e poder dialogar de uma maneira muito clara e objetiva com o bucomaxila, eu acho que isso é perfeito. Eu acho que esse artigo, ele cai como uma luva, né? Muito bem, vocês aí, gente? Depois vocês falem aí, ó, nos comentários se vocês gostaram ou não, ou se vocês têm alguma ressalva ou consideração em relação ao que a gente falou. Ó, segundo. Porque são já 20h47. Olha como passou rápido. Tá. Não, mas esse aqui é bem rapidinho. Esse é tipo a jato. É porque eu falo bastante. Vamos lá. O segundo artigo, ele foi colocado, né? Ele foi publicado no jornal de cirurgia crânio-maxilofacial. Ele é uma equipe também da Turquia, em Istambul. E ele fala o seguinte, né? O título dele: o método de fixação das osteotomias, certo? Elas afetam, né, de alguma forma as ATMs. Olha, isso é muito interessante, né? Então, a gente estava falando ali dos diversos tipos. A gente viu que aqueles que têm parafusos bicorticais, eles são mais estáveis, né, do que aquele que usa só uma mini placa. Mas aí, será que se a gente utilizasse essas fixações, isso tem alguma repercussão na ATM? Aí o que ele fala? Que a osteotomia do ramo, né, ela é um procedimento padrão, o uso de mini placas e parafusos são usadas para estabilização, e que muitos artigos, eles estudam os tipos de fixação, mas esse é diferente, porque ele não quis estudar os tipos de fixação, ele quis estudar o quê? Saber qual é a repercussão desses métodos de fixação nas ATMs. Como é que seria a força sobre os côndilos depois dessa osteotomia? E foi isso que ele fez. Então, foi realizado, né, o estudo, foi realizado um modelo tridimensional, né, da mandíbula, que foi construída num software específico, esse VR Mesh, usando as tomografias 3D, né, em cortes de 5 milímetros de espessura. E o que eles fizeram? Eles alimentaram o software, né, com as condições da estrutura do osso, seja cortical, esponjoso, né, um modelo para
para fazer, então, essa análise tridimensional, eles utilizaram elementos finitos. Aí, parênteses aí, para a gente falar o que é elemento finito, né? São modelos finitos, possuem a capacidade de modelar a estrutura, tornando-se possível a aplicação de força em qualquer direção ou ponto, de forma que esses dados, eles vão prever a deformação sofrida por aquela estrutura. Então, é como se fosse um simulador. A gente coloca, né, a consistência do osso, coloca a resistência da placa, coloca a quantidade de força muscular, a pressão na oclusão de molar, de incisivo, porque isso já tem em outros estudos. Eles alimentam o programa com esses dados e ele vai simular o que vai acontecer nas ATMs, porque a ATM ficou sendo um sistema rígido nesse estudo, para que a gente pudesse analisar as pressões quando você deforma as outras partes, a pressão sofrida por ela, tá? Então, foi realizada a simulação virtual com o avanço de uma osteotomia de 5 milímetros. A fixação dos segmentos lá no modelo virtual foi feita com base em 7 técnicas, certo? Diferentes. Então, 3 técnicas, elas falavam das mini placas. Uma sozinha, outra com diversos tipos de parafusos, são híbridos. E 4 tipos de fixação falavam sobre os parafusos bicorticais, seja em L invertido, seja em L sem ser invertido, como tinha lá no estudo. Então, esse programa, ele foi utilizado para analisar distribuições ao longo do côndilo, né, na região anterior e posterior, de acordo com esses diferentes materiais. E o que é que eles observaram? Que maiores valores de tensão sobre as ATMs, olha, isso aqui é interessante, maiores valores de tensão sobre as ATMs foram observados com fixações de 3 parafusos de titânio em L invertido, tá? Então, veja bem, lá no outro artigo a gente viu que L invertido, né, que os parafusos bicorticais eram os mais estáveis. Porém, nesse artigo ele fala que esse tipo de fixação em L invertido são aquele tipo de fixação que gera mais tensão sobre o côndilo, tá? E já valores mínimos foram encontrados com a fixação com uma mini placa. Então, verificou-se que esse estresse nas configurações da ATM, ele aumenta significativamente quando se utiliza parafusos bicorticais, porque ele é mais rígido. Então, quanto mais rigidez a gente tiver, né, nessa estrutura, também mais rigidez ou mais pressão nós vamos ter sobre o côndilo, né? Esses materiais, mesmo sendo titânio absorvível, eles tiveram, então, a mesma situação, tá? O mau posicionamento do côndilo, ele é raro, né? Devido a uma fixação, uma placa, até porque na hora vamos dizer, da cirurgia, né, no intraoperatório, o cirurgião, ele vai verificar a oclusão, ele vai observar se está direitinho e tal, e se tiver algum problema, ele pode tirar, refazer e colocar novamente, né? Mas a reabsorção condilar pode acontecer, ela é um processo lento e ela vai ocorrer tardiamente após cirurgias ortognáticas, principalmente naqueles pacientes que já apresentavam sintomas pré-operatórios de DTM, né? Isso aí é um outro artigo quando a gente fala de complicações, que a DTM, após a cirurgia ortognática, ela é referida em algumas situações, né? E nesses pacientes que já apresentam com uma frequência maior ainda. Bom, então eu sei que nós estamos quase terminando aí, então só para fechar, o que eu queria deixar aqui para vocês? Que a estabilidade da mandíbula durante a cirurgia ortognática é uma realidade, certo? Que a fisioterapia, quando ela inicia o seu trabalho precocemente, nós conseguimos reduzir as complicações decorrentes do processo inflamatório, relação a edema, rigidez, né? Diminuição de amplitude. Nós conseguimos gerar esse movimento ativo livre, né? Ensinar o paciente a fazer movimentos
sem carga, de forma mais lenta, segura. E isso, quanto mais precoce, melhor, porque o paciente não foi para a cirurgia com a musculatura toda rígida. Ele foi para a cirurgia com a musculatura ótima. Porém, se a gente deixar para começar a trabalhar com 45, 60 dias, com certeza aquela musculatura já vai estar rígida. Então, em vez da gente reabilitar, a gente vai ter que... 90 dias. Aproveita aí e já fala. Que 90, filha? Que 90? Negócio de 90. Ó, a Cris colocou assim, com 90 dias, todo rígido, consegue abrir? Não, aí vai lá. Tem um artigo que fala que se você não fizer nada, né, com 6 meses a 1 ano, ele abre. Até porque ele vai abrir, um dia ele vai abrir. Agora você devia perguntar para ele, filho, você quer abrir com 1 ano ou você quer abrir com 30 dias? Aí deixa o bichinho escolher. Não, eu quero abrir só com 6 meses. Depois vai lá, vai ali. Vai para lá. Eu vou te dar um cartão. Agora não, quero abrir logo. Quero, tipo, voltar a trabalhar, quero voltar a estudar. A gente teve a cirurgia agora, né, de um profissional que era, tipo, vamos dizer assim... como é que é? Não é gerente, presidente lá de uma grande empresa. Diretor, porque eu sou falar bom, mas assim, é diretor chiquérésimo lá de uma grande empresa. Bruno. Aí o que acontece? Ele operou, ele tinha só ali, ó. Ele tinha entre o Natal e o Ano Novo. Ele tinha uma semana, tá entendendo? Aí, por exemplo, assim, não, cara, eu vou te operar em 6 meses, você volta a falar. Não digo nem falar. Você volta a abrir a boca, né? Articular direito. Não dá, cara. Então, assim, já veio, foi fazer a fisioterapia, fez o pré, fez o trans, fez o pós. Não tem nem 20 dias, sabe? Já tá em reunião, falando, normal, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, né? Hoje tempo é dinheiro, negócio de 90 dias, Deus me livre e guarde. Não, 90 dias, nada de 90, filho. Vamos agilizar. Ó, paciente, você tem que botar na sua cabeça que 30 dias o paciente tem que estar indo embora, senão não vem outros. Aí ficar empatando o consultório com gente, manda embora. Não, filho, vai, pega, leva, toma alta aí, que é para poder vir mais. Quanto mais rápido você liberar, mais rápido chegam outros. Então, o negócio de estar 90 dias, esquece isso. Certo. Itana, sabe o que eu pensei aqui? Tem mais uma pergunta, mas acho que não dá para responder. Mas, me empolguei. Eu acho que a gente pode responder a pergunta da Lúcia nos nossos stories. Vou só deixar a pergunta. Há possibilidade de perder placa? E aí eu acho que o pessoal podia pôr perguntas para a gente no nosso Insta, no biasoto.spinato, para a gente responder e para que a gente possa gerar mais conteúdo para vocês em cima da necessidade de vocês. Acho que fica legal também, né? Tem perigo de perder placa? Tem. Se infeccionar, perde. Se for mal colocada, perde. Se a pessoa fizer besteira, perde. É por isso que tem que fazer o curso Biasoto Spinato para aprender como é que mexe sem quebrar a placa. Pronto. Perfeito! Amiga, vamos se despedir, tá acabando o nosso tempo. Eu acho que foi legal, eu gostei de você, Itana. Tudo bem que eu falo pelos cotovelos, né? Mas quase estourando o tempo. Mas enquanto tem 1 minuto, ainda resta a vida. Gostei, amiga. Eu gostei. Foi uma experiência legal essa nossa, de falar de um pouquinho de artigo. A gente pode escolher menos, um cada uma, e a gente fala com mais tempo. Cara, é verdade. A gente fala demais. Tem que ser só os 2 artigos, né? Porque se for muito, a gente não consegue mais fazer outra coisa. O curso, acessa aí, Biasoto Spinato, vai ter curso. Isso, vai ter inauguração. Tchau, galera, vai cair. Beijo, tchau. Obrigada.